Bom dia, professor. Bom dia. Bom dia. Professor, será que o senhor pode tirar uma dúvida? Claro, É, a primeira avaliação nossa, né, o instrumento parcial, o senhor marcou para a semana que vem, né? Para a próxima sexta. isso. Ela vai ser feita no tempo de aula normal ou o senhor vai deixar por um tempo, assim? Vai ser no mesmo dia, eu digo, ou vai ter um tempo maior para a gente fazer? Eu geralmente deixo no tempo de aula, um pouquinho Ah, mais, uma meia hora a mais, alguma coisa nesse sentido. beleza. Por exemplo, começa às 9h30, pode ser até meio-dia, por exemplo, sem problema nenhum. Ah, tá. Beleza. Tranquilo. Vamos lá, só um minutinho aqui para dar uns 2. Pessoal, então vamos lá. Semana passada eu acho que eu não falei do artigo 464 e do artigo 463, correto? Sim, acho que o senhor não falou, Não, né? Então, ó, antes da gente começar a duração de trabalho, que eu preciso começar isso, a gente termina aqui essa matéria de remuneração e salário com a leitura desses dois artigos aqui. Eu vou transcrever os artigos aqui para vocês e a gente dá uma lida, é coisa bem simples e tranquila nesse sentido. Então, olha só, a legislação, ela determina que o salário seja pago em moeda corrente nacional. Então, assim, ó, prestação de serviço em espécie do salário será pago em moeda corrente do país. Tá? O pagamento do salário será do salário realizado com inobservância deste artigo considera-se como não feito. Vocês já ouviram aquela expressão em direito que quem paga mal paga duas vezes, né? O pagamento do salário feito não em moeda corrente do país considera-se salário não feito. Ainda que alguém possa imaginar que o pagamento de salário em euro seria melhor, mas não é todos os trabalhadores que têm condições de ir numa casa de câmbio, fazer a troca, têm conhecimento disso, né? Então, o pagamento do salário tem que ser feito em moeda corrente nacional. No 464, diz alguma coisa que também diz o artigo 320 do Código Civil, que é como você comprova uma obrigação. Né? Então, ele fala assim, o pagamento do salário deverá ser efetuado contra recibo. Como é que eu comprovo o pagamento de uma obrigação? Né?
É o recibo assinado pelo credor, certo? Se eu devo para alguém e eu vou quitar essa dívida com alguém, como é que eu comprovo que eu paguei essa dívida? O recibo assinado pelo credor. Está no artigo 320 do Código Civil também. Você comprova o cumprimento de uma obrigação pelo recibo assinado pelo credor. E o 464 está dizendo a mesma coisa aqui. Né? Está dizendo a mesma coisa. Então, o recibo assinado pelo credor, né, que no caso é o empregado, é ele que recebe salário. Né? Então, é ele que recebe salário, então, o recibo assinado pelo trabalhador. E aqui, olha, tem uma questãozinha aqui que diz assim: sendo analfabeto mediante impressão digital, ou não sendo possível essa impressão digital, uma assinatura a seu rogo, né? Ou a sua revelia. Aí pega duas testemunhas e no recibo e comprovam que essa pessoa analfabeta, que não fez a impressão digital, recebeu o salário como comprovante de salário. Terá força de recibo o comprovante de depósito em conta bancária. Então, isso é o que acontece hoje em dia, né? Ainda que a pessoa seja analfabeta, né? É isso que acontece hoje em dia. A maioria das empresas abrem conta salário para fins de pagar salário em conta, no cartão, e a pessoa vai ter um caixa eletrônico, etc. e tal. Aberta para este fim, em nome de cada empregado, com o consentimento deste e em estabelecimento de crédito próximo ao local de trabalho. A legislação que criou esse parágrafo único é de 1997, que alterou a redação do 464. Naquele momento, nós não tínhamos internet bank, nós não tínhamos smartphones. Então, o legislador ele fez questão de colocar que a conta bancária tem que ser aberta em agência próximo ao local de trabalho para facilitar que o trabalhador fosse até a sua agência para sacar o seu salário. Né? É um direito dele, ele poder, inclusive, ir no horário de trabalho, o empregador conceder no dia do pagamento do salário um período que ele vá até a agência bancária e saque seu salário. Mas isso era concebível num determinado momento em que a gente não tinha internet, havia poucos caixas eletrônicos. Em 97, a maior tecnologia de um banco era a caixa eletrônica. E ainda assim, os caixas eletrônicos ficavam dentro das agências. Então, por isso que o legislador aqui nesse momento idealizou que a conta bancária fosse aberta do lado próximo ao local de trabalho. Hoje em dia, apesar dessa norma não ter tanta relevância assim, hoje em dia teria alguma relevância isso? No meu entender, não, né? Hoje em dia, primeiro que as pessoas quase já não usam mais tanto dinheiro assim. Segundo, que o acesso a caixa eletrônico ficou muito mais facilitado do que na década de 90, né? Então, acho que hoje em dia, ainda que a empresa desrespeite isso, de não abrir uma conta bancária próximo do local de trabalho, não vejo nenhuma implicação jurídica nesse sentido, justamente pelos meios aí de tecnologia de informação que nós estamos envolvidos com o sistema bancário, certo? Então, olha só, remuneração e salário, eu encerraria por aqui, né? E aí passaria a falar para vocês a questão da duração da jornada, certo? Alguma dúvida com relação a esses artigos? Por enquanto, não. É que agora ficou muito facilitado, né, professor? A questão de pagamento. Agora a pessoa paga pelo Pix, né? Faz o Pix, é rapidinho. É, E facilitou, né? exatamente. Essa É, questão da agência bancária ser próxima é para um momento em que a gente não tinha muita tecnologia envolvida em banco. A maior tecnologia era a caixa eletrônica. E olha lá, né? Que foi surgindo no final da década de 90, inclusive. Bom, duração de trabalho. Duração de trabalho, e existe um capítulo próprio da CLT a respeito de duração de trabalho. Que vai dos artigos mais ou menos ali, mais ou menos não, duração de trabalho é o capítulo 2 da CLT, que vai dos artigos 57 até o artigo 70 e 5E, até o artigo 75E.
Até o artigo 75E, não, porque aí é teletrabalhador, desculpa. Até o artigo 75. E qual o fundamento constitucional para essa questão da duração do trabalho? O fundamento constitucional para essa questão da duração do trabalho está no artigo 7º da Constituição Federal, artigo 7º, inciso, por enquanto eu vou citar o 13 e vou citar o inciso 16 da CF de 88. 16, deixa eu ver se é 16, da Constituição Federal. Então, o que o inciso 13 vai dizer aqui para nós? O inciso 13 vai dizer assim, né? Duração de trabalho não superior a 8 horas diárias e 44 semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva. Bom, antes de eu tentar destrinchar aqui a leitura desse inciso, é preciso que eu diga para vocês algumas coisas aqui, eu vou colocar asterisco. Jornada, tá? Jornada é uma expressão que significa quantidade de horas trabalhadas no período de 24 horas. Então, jornada é uma expressão que significa quantidade de horas trabalhadas no período de 24 horas. A palavra jornada, que significa justamente isso, ela advém do italiano giorno, que significa quantidade de horas trabalhadas num período de 24 horas. A primeira situação é essa. No nosso sistema judicial, nós temos algumas questões aqui, e a doutrina reconhece dessa forma. Eu tenho o tempo de trabalho, efetivamente trabalhado, eu tenho o tempo à disposição, e eu tinha até a reforma da trabalhista, eu tinha até a vigência da Lei 13.467 de 2017, eu tinha, vou colocar assim para não fazer confusão, eu tinha aqui o tempo de deslocamento. Essa matéria de tempo de deslocamento, eu não vou adentrar nela, porque até vocês se formarem, vocês já não pegarão mais nenhum trabalhador que tenha tempo de deslocamento. Então, isso daqui, para nós, virou letra morta. A reforma trabalhista acabou com isso. Por enquanto, isso virou letra morta. O que é o tempo efetivamente trabalhado? É essa jornada em que o constituinte faz referência no inciso 13, jornada de 8 horas e 44 semanais. Esse é o tempo efetivamente trabalhado. Então, o que é o tempo efetivamente trabalhado? É o tempo que eu dou entrada e saída no meu trabalho. É o tempo que eu começo e termino o meu trabalho. Então, por exemplo, o tempo efetivamente trabalhado. Eu trabalho numa indústria que eu entro às 8 da manhã e saio às 18. Então, meu tempo efetivamente trabalhado é das 8 às 18. Ah, professor, mas aqui eu tenho intervalo de 2 horas de intervalo para almoço. Então eu tenho efetivamente um tempo trabalhado de 8 horas por dia. Esse é o tempo efetivamente trabalhado. Agora, eu tenho situações que estão no artigo 4º da CLT, artigo 4º da CLT, em que eu estou à disposição do empregador. E eu estou à disposição ou aguardando cumprir ordens,
ou cumprindo ordens efetivamente. O que significa isso? Significa a seguinte situação. Eu posso ter uma situação em que eu não iniciei a minha jornada de trabalho. Eu não iniciei esse tempo, entrei às 8 horas. Mas eu sou, por algum motivo, ou eu estou nas dependências do empregador, ou eu sou obrigado a chegar mais cedo, por algum motivo, e estar na dependência do empregador. Então, vou dar um exemplo aqui. Moça que trabalha na Boticário, vou colocar aqui, Boticário, Taubaté Shopping. Taubaté Shopping. Essa moça, a gente sabe que a loja do shopping abre às 10 horas da manhã. E essa moça X, ela faz a abertura da loja. Só que esse empregador exige que a troca de uniforme seja feita na empresa. O empregador proíbe que essa moça transite na rua com o uniforme da empresa. Isso é comum em algumas empresas. Então, exige a troca de uniforme no local de trabalho. Além disso, ele também exige que essa moça esteja maquiada, porque como é que vai vender os produtos da Boticário sem estar devidamente maquiada, perfumada, etc. e tal? E ele fala, olha, já que você já vai chegar lá no local de trabalho, porque você vai trocar o uniforme, a loja abre às 10, então você vai chegar lá mais ou menos 9h30 para ligar os computadores, você vai chegar lá para trocar de uniforme, porque eu não quero que você transite com o uniforme da Boticário na rua, e você vai se maquiar nesse período. Quando der 10 horas, você abre a loja. Bom, quando ela abrir a loja, ela é balconista vendedora. Vocês há de convir comigo que antes das 10 ou das 9h30, das 9h30 até as 10 da manhã, ela não está cumprindo o efetivo trabalho dela. Ela está ali trocando de uniforme e se maquiando, ligando os computadores. Esse período aqui poderá ser tempo à disposição. A gente falou por poderá ser, porque a gente não leu o artigo 4º ainda. Mas o que eu quero que vocês entendam antes da leitura do artigo é o seguinte: tempo à disposição é aquele em que o empregado fica à disposição do empregador, aguardando ou executando ordens. Ele está executando alguma ordem? De certa forma, sim. Ele chegou mais cedo, ela chegou mais cedo para trocar de uniforme e se maquiar. Está executando ordem. E até efetivamente aguardando ordens, né? Ou até efetivamente executando ordens, porque, de repente, essa pessoa, esse patrão, pode ligar lá na loja às 9h45 e falar, fulana, aproveita que você está aí e já arruma aí um mostruário da vitrine, enfim, pode determinar alguma coisa para ela. A legislação diz o seguinte: quando esse trabalhador está nesse tempo à disposição do empregador, esse tempo, via de regra, antes da leitura do artigo 4º, é importante que se diga, esse tempo computa-se na jornada. Computa-se na jornada de trabalho. Então, o que significa isso? Imaginemos que essa vendedora trabalha das 10 horas da manhã até as 20 horas, certo? Vai dar 10 horas, correto? Até as 20 horas na loja da Boticário. E tem 2 horas de intervalo para almoço e descanso. Então, de tempo efetivamente trabalhado, essa pessoa
tem 8 horas de jornada, de tempo efetivamente trabalhado. Só que é o seguinte, eu disse a vocês que o tempo à disposição computa-se na jornada, ou seja, agrega-se a jornada, ou seja, soma-se a jornada. Então, aqui eu teria que considerar o seguinte, essa meia hora em que ela está trocando de uniforme, fazendo maquiagem, ligando os computadores, será ou não considerada na jornada? Será ou não considerada na jornada, de acordo com o artigo 4º da CLT, parágrafo 2º, de acordo com o parágrafo 2º do artigo 4º da CLT. Então, artigo 4º, caput, parágrafo 2º. Será ou não considerado na jornada? Se eu considerar que será considerado, eu posso afirmar efetivamente que ela trabalhou 8 horas e mais o tempo à disposição. Então, portanto, se agrega-se a jornada, são 8 horas e 30 minutos de trabalho por dia. Se eu considerar que não se agrega, só são 8 horas de jornada, obviamente. Mas para que eu possa afirmar isso, eu efetivamente vou ter que pegar aqui o artigo 4º e dar uma lida nele, né? Eu tenho que dar uma lida no artigo 4º aqui. Bom, então vamos lá. Eu vou pegar o artigo 4º aqui para vocês. Eu vou transcrever aqui. Primeiro vamos começar pelo caput. Considera-se como serviço efetivo o período em que o empregado, olha lá, considera-se como serviço efetivo. Significa, agrega-se ao tempo efetivo, ao tempo de trabalho, né? Considera-se como serviço efetivo. O período em que o empregado esteja à disposição do empregador, aguardando ou executando ordens, salvo disposição expressamente consignada. Bom, quais são essas disposições expressamente consignadas? Parágrafo 2º da CLT. Então, eu vou um a um aqui apagando para caber no meu quadro aqui. Então, beleza. Então, vamos lá. Então, o empregado que está à disposição do empregador, seja na dependência lá dele, da unidade, da empresa, aguardando ou executando ordens, esse período em que ele está lá será considerado como tempo efetivo de jornada trabalhada. É o exemplo que eu dei da moça da Boticário. E aqui ele vem falando assim, por não se considerar tempo à disposição, ou seja, o que não será considerado como tempo à disposição, não será computado no período extraordinário. Foi o questionamento que eu fiz aqui, né? Foi o questionamento que eu fiz aqui. Ainda que ultrapasse o limite de 5 minutos, do parágrafo 1º do artigo 58, isso daí depois a gente vai ver com calma, né? Quando o empregado, por escolha própria, buscar proteção pessoal em caso de insegurança em vias públicas ou más condições climáticas, bem como adentrar ou permanecer nas dependências da empresa para exercer as seguintes atividades particulares. Então, a primeira coisa que ele diz aqui, o legislador, ele fala assim, olha, se essa pessoa está lá dentro da empresa, não começou o horário de trabalho, não começou o tempo da jornada dela ainda, pode ser que isso não seja efetivamente tempo à disposição, a depender da situação. No caput, ou não é nem caput, na redação do parágrafo 2º, ele faz já um corte aqui. Se a pessoa entra na empresa porque ela tem receio de ficar na rua, porque a rua ela acha que é insegura, por uma questão de segurança, isso está aqui, ó, buscar proteção pessoal em caso de insegurança em vias públicas, comprovado que ela fica lá dentro, aquela meia hora, no caso dessa trabalhadora, por exemplo, que chega às 9h30 na loja do Taubaté Shopping, ela fala, olha, eu fico muito insegura de ficar lá na frente do Taubaté Shopping.
das 9h30 até as 10, que é o horário que o shopping abre. Então, eu prefiro ficar dentro da loja, porque eu tenho medo de ser assaltado ali, dá muito assalto de manhã, enfim. Comprovado isso, esse tempo não é tempo à disposição. Mudando o exemplo, obviamente, que aí eu já não estou falando que ela está lá para trocar o uniforme nem fazer maquiagem. Estou falando que ela está lá porque ela tem insegurança de ficar na via pública. Ou por más condições climáticas, né? Imaginemos que lá, por exemplo, em Manaus, tem uma época do ano que chove todos os dias e as pessoas sabem o horário que vai chover, mais ou menos, né? Então, de repente, seria uma situação de que, olha, eu entrei mais cedo alguns dias por conta da chuva, eu queria me proteger, e o local de trabalho seria esse local de proteção. Ou outras atividades particulares. E aí ele vem e relaciona quais serão outras atividades que não serão consideradas como tempo à disposição. E aqui, olha, pode ver que todos esses incisos foram incluídos pela Lei da Reforma Trabalhista, 13.467 de 2017. Então, ele fala, se o empregado chegar antes da jornada dele para alguma prática religiosa, isso não será considerado tempo à disposição. Para descanso, não será considerado como tempo à disposição. Para lazer, a empresa tem uma sala lá de jogos, de bilhar, o cara chega no fretado lá meia hora antes, vai lá para a sala de jogos, para jogar um pimbolim, também não é considerado como tempo à disposição. Para estudo, não é considerado para tempo à disposição. O cara chega no fretado na empresa lá, de manhãzinha, meia hora antes, vai ficar fazendo o que lá dentro? Ele vai lá no restaurante da empresa e toma um café da manhã, come um pão, também não é considerado tempo à disposição. Relacionamento social não é considerado tempo à disposição. Higiene pessoal não é considerado tempo à disposição. E aí ele faz um corte aqui. Troca de uniforme ou roupa somente será considerado tempo à disposição se o empregador determinar. Então, ele fala assim, troca de roupa ou uniforme, quando não houver obrigatoriedade de realizar na empresa, então, quando não houver obrigatoriedade, será tempo à disposição. Quando houver obrigatoriedade, não será tempo à disposição. Né? Eu acho que eu troquei até o exemplo, mas é isso. Quando não houver obrigatoriedade, quando não houver obrigatoriedade de realizar a troca de uniforme na empresa, não será tempo. Quando não houver obrigatoriedade, será tempo à disposição. Quando houver obrigatoriedade, não será tempo à disposição. Então, aqui, olha, o legislador fez isso em 2017, e ele só fez isso em 2017 por uma única questão. Por uma única questão. Existiu uma súmula do TST que dizia quais eram as hipóteses, ou dizia justamente a respeito do artigo 4º e tempo à disposição ao empregador, que é a súmula 366, que eu vou transcrever aqui para vocês. A súmula, ela é anterior à reforma trabalhista, então volto a repetir, cuidado com as súmulas, porque as súmulas ainda não foram revistas pós-reforma trabalhista. Então, existiu uma súmula, e a súmula vem dizendo assim para mim. A súmula vem dizendo assim. Não serão consideradas, nem computadas como jornada extraordinária, as variações no registro de horário de ponto não excedente a 5 minutos. Observando o limite máximo de 10 minutos, isso não me interessa agora, depois eu vou passar isso para vocês. Se ultrapassado esse limite, será considerado como extra totalidade de tempo que exceder a jornada normal, pois configurada tempo à disposição. Aí que me interessa. Tempo à disposição do empregador, não importa as atividades desenvolvidas pelo empregado ao longo do tempo residual. Troca de uniforme, lanche, higiene pessoal. E por que o legislador colocou isso? Não importa. Ele colocou porque essa era a interpretação do artigo 4º, e o artigo 4º não tinha o parágrafo 2º, nem o parágrafo 1º, até o advento da Lei da Reforma Trabalhista, que foi dia 11/11 de 2017. Podem perceber que a súmula ela é de 2015. Então, portanto, essa súmula vai cair por terra
no que tange essa segunda parte da redação aqui, ó, porque agora terá que se respeitar o parágrafo 2º aqui do artigo 4º. Então, o que eu quero que vocês entendam? Que tem dois tipos, assim, a doutrina considera como jornada, não só as horas efetivamente trabalhadas, como também as horas à disposição, mas para isso eu preciso dar uma leitura no artigo 4º, parágrafo 2º, para saber quais são as atividades que não estão consideradas como tempo à disposição. A reforma trabalhista veio como uma resposta dessa súmula 366. Na verdade, é o Poder Legislativo aí ficando de bico feio aí com o Poder Judiciário por conta de interpretação da norma. Mas vamos lá. Então, eu tenho dois conceitos: as horas efetivamente trabalhadas e as horas de tempo à disposição. Professor, sempre vai haver tempo à disposição? Não, não necessariamente, né? Aí tem que olhar o caso em concreto. Geralmente, por exemplo, as montadoras tinham essa questão de tempo à disposição, porque o fretado chegava mais cedo, a pessoa entrava na indústria e tinha que ficar esperando entrar na linha de produção. Então, havia uma discussão enorme se esse período que estava dentro da indústria era tempo à disposição ou não, né? Então, hoje facilitou, hoje o grau de discussão disso diminuiu muito em relação à redação do artigo 4º, parágrafo 2º. Bom, voltando no nosso exemplo, eu falei para vocês, e eu vou voltar aqui com a cópia do inciso 13, o inciso 13 diz efetivamente assim: a duração de trabalho é de 8 horas diárias e 44 semanal. Vamos ficar com essa parte da redação e essa facultada compensação, a gente volta nela aqui depois. O que o Constituinte fez aqui? Ele padronizou a nossa jornada. Isso não significa que eu não posso ter outros tipos de horário de trabalho, obviamente. Mas ele criou um modelo. 8 horas por dia e 44 horas por semana. E ele está dizendo para nós que esse é um modelo que ele admite. Professor, salvo alguma exceção, mas eu conheço uma pessoa que trabalha 14 horas por dia. Pode? Em tese, não pode. Nossa Constituição fala de 8 horas. Professor, eu conheço uma pessoa que trabalha 12 horas. Aí a gente vai ver se tem alguma exceção aqui, se tem alguma exceção à regra, né? E eu vou fazer vocês entenderem o porquê dessas exceções. O fato é que o nosso modelo é de 8 horas e 44. E por que nós estabelecemos um modelo? Ora, na Revolução Industrial, qual era o grande problema daquele momento de Revolução Industrial? Haviam jornadas extenuantes, cansativas, de 18, 14, 16 horas, né? Mulheres, homens, crianças trabalhando uma quantidade absurda de horas, né? E o que aquilo leva de impacto? Leva o impacto à tendência de acidente. Então, o tema jornada de trabalho, quantidade de horas trabalhadas, estão estritamente ligadas à questão da proteção da medicina, saúde e segurança do trabalhador, a fisiologia do corpo humano, o relógio biológico do corpo humano. Todas as questões de jornadas estão relacionadas a isso. Tanto é assim que as primeiras normas de proteção ao trabalhador foram relacionadas a essas questões de quantidade de horas trabalhadas. Isso já em Revolução Industrial. E isso fica claro para nós. Dizem alguns estudiosos que você dirigir com sono é equiparado a você dirigir depois de ter consumido bebida alcoólica. Tamanha é a sua desatenção. Isso significa que você está 14, 16 horas trabalhando e, de repente, você trabalha numa indústria em que tem uma máquina perigosa, ou então que um torno pode te esmagar uma mão, significa que o seu nível de atenção vai reduzir absurdamente. E não é só isso, né? É o desgaste fisiológico, né? O desgaste físico que pode gerar uma doença, um problema de saúde, né? Então, as normas de segurança, as normas de proteção à jornada de trabalho estão estritamente ligadas à medicina, saúde e segurança do trabalhador. Foi por isso que o legislador constituinte idealizou uma jornada de 8 horas e 44 semanal, como é quase em todo mundo aí, jornada de 8 horas, enfim. Existem exceções? É óbvio que existem exceções, mas a gente vai entender, dentro da perspectiva da própria Constituição Federal, essa é a exceção, tá? Essa é a exceção. Mas o que eu quero que vocês entendam nesse primeiro momento?
Se eu estou dizendo que a jornada padrão é de 8 horas diárias e 44 semanal, eu tenho que afirmar para vocês que tudo aquilo que ultrapassa 8 horas diárias e 44 semanal será reconhecida como HE, hora extra, né? Hora extra. E olha o que o legislador constituinte diz no inciso 16. Remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em 50% à hora normal. Então, olha só. Olha só. Eu vou aqui fazer a seguinte consideração com vocês. Imaginemos que eu fui contratado por uma indústria X. Essa indústria X. Eles registraram a minha carteira e firmaram um contrato de trabalho. Todo mundo que trabalha aqui, se pegar o contrato de trabalho, com certeza vai ter a jornada de trabalho escrita em alguma cláusula de contrato. Eu fui contratado pela empresa X mediante salário de R$ 2.000 mês, 2.000 por mês. E lá na minha cláusula de contrato está dizendo que eu entro às 8, vou até às 18, de segunda a sexta-feira. Está bem assim no meu contrato mesmo. E eu tenho 2 horas de almoço. 2 horas de almoço. Bom, a minha jornada efetivamente trabalhada, eu não estou falando de tempo à disposição aqui, é das 8 às 18. Das 8 às 18, nós teríamos 10 horas. Só que eu tenho que descontar as horas que eu descansei no almoço, que eu tirei o almoço. Então, a minha jornada é de 8 horas por dia. Respeitou o limite constitucional? Sim, para a CF de 88. Respeitou a CF de 88. Só que eu tenho que fazer o seguinte raciocínio aqui. Eu ganho R$ 2.000 por mês, correto? Meu salário combinado é de R$ 2.000 por mês. Eu ganho R$ 2.000 por mês para trabalhar quantas horas por dia? Pergunta aos senhores. Eu estou ganhando R$ 2.000 por mês, no meu exemplo, para trabalhar quantas horas por dia? Ué, são 8 horas? 8 horas. Fui contratado para 8 horas para ganhar R$ 2.000. Né? Então, pelo limite constitucional, eu ganho 2.000 para trabalhar 8 horas. 8 horas. E 44 horas por semana. E os 2.000 remunera essa quantidade de horas. Pergunto, seria justo, é justo eu trabalhar 1 hora a mais e continuar ganhando os 2.000? Não vai haver um desequilíbrio aí no contrato? Sim. Com certeza, né, Pedro? Tem que ganhar mais, lógico. Fui contratado para trabalhar 8 horas por dia, 44 horas por semana, e de repente o cara manda eu fazer 1 hora extra lá e não quer me pagar por isso, quer dizer, tem um desequilíbrio contratual. O cara está me pagando em tese menos do que aquilo que eu ganho, né? Ou está me remunerando uma quantidade de horas X e está me pagando por uma quantidade de horas X menos 1. Então, seria justo eu ganhar. E aí o legislador constituinte idealiza o inciso 16 e fala, no caso de trabalho extraordinário, é devida a hora extra. Aí eu vou ver se consigo no banco lá, ver se eu consigo algum dinheiro. Vou ver, eu tenho que fazer minha conta lá. Eu tenho que ver, porque você não falou nada, se tivesse me avisado. Adriana, seu áudio está aberto. Adriana, o áudio está aberto. Bom, vamos lá. É devido, então, 1 hora extra, certo? Que trabalhou 1 hora a mais, e o constituinte disse o seguinte, com um adicional de 50%. Então, essa hora vale a hora mais 50%, vale 1,5 da hora. Agora, uma coisa que vocês têm que saber.
é o seguinte: quem trabalha 8 horas por dia, trabalha 44 horas na semana e faz, isso é pacífico na jurisprudência, na doutrina, e faz 220 horas mensais. Esse 220 horas eu uso como divisor de hora. Professor, mas para que divisor de horas? Para eu saber o valor do salário hora. Então, vou voltar no meu exemplo lá. O camarada não ganha R$2.000 por mês? Ele não foi contratado por uma jornada de 8 horas? Se é jornada de 8 horas e 44 por semana, qual é o divisor da hora que eu estou afirmando para vocês? 220 horas. Qual é o valor da hora trabalhada? 9 horas e 9 centavos. Então, cada hora desse trabalhador vale R$ 9,09. Significa que essa 1 hora a mais que ele fez, não estava contratado, que foi as horas extras, eu tenho que pagar 9 horas e 9 centavos mais 50% de adicional de horas extras. Que vai ser igual, vou tomar aqui, que vai ser igual a 13,63. Então, o valor da hora extra dele é 13,63. Vocês compreenderam isso? Beleza. Professor, mas daí esse valor é o mínimo, né? Da hora extra, que é 50%. Esse é o mínimo. Mínimo. Aí, ó, o que o Pedro perguntou, está escrito aqui, ó, remuneração de serviço extraordinário no mínimo de 50%. Aí, aproveitando a pergunta do Pedro, é o seguinte: o artigo 7º da Constituição Federal e seus incisos, ele garante o quê? O patamar mínimo de direitos, né? Então, eu posso estabelecer um adicional de horas extras menor do que 50%, até por negociação de sindicato? Não posso, né? Isso daqui é o meu patamar mínimo de direitos. Agora, olha só. Posso estabelecer uma jornada, um contrato com uma jornada de 6 horas por dia e 36 horas por semana? Posso, né? Em tese, eu só não posso ultrapassar, fora as exceções, eu só não posso ultrapassar 8 horas e 44. Posso estabelecer uma jornada de 7 horas por dia e 35 horas na semana, 35 não, vai dar 42, se não me engano. Deixa eu ver aqui. 42 horas por semana? Posso, né? Não estou ofendendo a Constituição Federal. Posso estabelecer uma jornada de 11 horas por dia e 66 horas na semana? Eu não posso, professor. O limite constitucional é de 8 horas e 44. Se você estabelecer 11 horas por dia e 66 por semana, quantas horas estão sobrando aqui por dia para 8 horas? Então, menos 8 por dia. São 3 horas extras, correto? Se eu estabelecer essa jornada aqui, ó, de 11 horas. E 66 para 44? 22 horas extras? Isso. Então, cara, você celebrou um contrato de 11 horas por 66, você ofendeu o teto aqui da Constituição de 8 horas e 44, então, portanto, se você celebrou esse contrato para pagar um salário de 2.000, você viajou, porque o que está sobrando de 8 para 11 horas, de 44 para 66, é tudo hora extra. Correto?
Compreenderam isso? Beleza. Bom, isso também está escrito no artigo 58, 59 da CLT. Então, o artigo 58 da CLT, vou pegar aqui. Um minutinho. O artigo 58, ele vai repetir aqui o texto legal um pouquinho, o texto constitucional, e vai falar lá, né? A duração do trabalho normal do trabalho para os empregados em qualquer atividade privada não excederá 8 horas diárias, desde que não fixado outro limite. Então, vamos ficar com isso por enquanto. E aí a gente vai fazendo a leitura e a gente vai tentando fazer vocês entenderem. Bom, o artigo 58, parágrafo 1º, ele vai trazer uma seguinte situação aqui, ó. Não serão descontados nem computados na jornada extraordinária as variações de horário no registro de ponto não excedente a 5 minutos, observado o limite máximo de 10. Isso é importante. E no parágrafo 2º, ele vai dizer assim: o tempo despendido pelo empregado desde a sua residência até a efetiva ocupação do posto de trabalho e para o seu retorno, caminhando ou por qualquer meio de transporte, inclusive o fornecido pelo empregador, não será computado na jornada por não ser tempo à disposição do empregador. Então, lembra que eu falei para vocês no começo da aula que eu não ia ver aquele tempo de deslocamento, porque isso foi extirpado do sistema jurídico pela Lei 13.467 de 2017? É justamente esse parágrafo 2º que foi acrescentado pela Lei da Reforma Trabalhista, que acabou com o tal do tempo de deslocamento. Então, portanto, o tempo de deslocamento não é mais considerado para efeito deslocamento. Não é mais considerado para efeito de jornada. Então, não se considera, e por isso que eu não vou entrar nesse detalhe. Agora, o que o parágrafo 1º está dizendo aqui? O parágrafo 1º, ele está dizendo que o legislador admite, pessoal, só um segundo aí, segura 2 minutinhos para mim. Então, pessoal, olha só, voltando aqui, né? Então, aqui, o parágrafo 1º está dizendo que há um respiro, uma gordurinha para esse tempo não ser computado na jornada. Então, é 5 minutos antes e depois de cumprida a jornada, limitado ao máximo a 10 minutos por dia. O que significa isso? Variação do cartão de ponto nessa quantidade de minutos, 5 na entrada, 5 na saída, e não ultrapassando 10 minutos por dia, não será computado na jornada. Portanto, se não será computado, esses minutos não serão horas extras. É isso que está dizendo o parágrafo 1º. Então, o empregado entra às 8 horas da manhã. Ele chegou na indústria e bateu às 7h58. Esses 2 minutos não têm relevância nenhuma. A gente precisa saber o horário que ele saiu.
Imaginemos aqui que ele saiu às 18 horas e 2 minutos. E ele teve intervalo de 2 horas para fazer suas refeições. Ele trabalhou efetivamente 8 horas? Não. Ele trabalhou 10 horas e 4 minutos menos 2 horas. Ele trabalhou 10 horas e 4 minutos menos 2 horas do intervalo, horas de almoço. E, ao final das contas, ele trabalhou efetivamente 8 horas e 4 minutos. O que o parágrafo 1º do artigo 58 está dizendo? Esta variação de minutos não será computada na jornada. Então, fala lá, não serão nem descontados, então, portanto, se eu chegar atrasado, também não tenho desconto desses minutos, limitado ao máximo 5 na entrada e 5 na saída, e no tempo total de 10 minutos. Então, não serão descontados nem computados como jornada extraordinária as variações do registro de ponto não excedente a 5 minutos, observado o limite de 10. Aquela súmula que eu li para vocês, a 366, fizeram uma pergunta no chat, eu já vou verificar. A súmula 366 que eu li para vocês aqui, eu vou agora transcrever de novo, ela fala mais ou menos a mesma coisa do que fala a redação do parágrafo 1º, só que ela é um pouco mais específica. Aí ela fala assim, ó. Ela fala assim, não serão descontados nem computados na jornada extraordinária as variações de registro de horário de ponto não excedente a 5 minutos, observado o limite máximo de 10 diários. Se ultrapassado o limite, será considerado como extra a totalidade do tempo que exceder a jornada normal. Então, ele está falando assim, olha, o legislador garantiu 5 minutos na entrada e 5 minutos na saída, limitado ao máximo de 10, né? Limitado ao máximo de 10. Ele garantiu isso. Isso não será nem descontado do trabalhador caso ele chegue atrasado e nem será pago como hora extra. Só que é o seguinte, eu não desconto esses 10 minutos sempre. Se efetivamente essa pessoa cumpriu mais de 8 horas, 8 horas e 11, 8 horas e 12 minutos, eu considero como horas extras o total de minutos. Então, se nesse exemplo aqui, por exemplo, ele tivesse chegado aqui às 7 horas e 50 minutos e bateu o cartão de ponto efetivamente às 7h50. Bom, das 8 às 18 seriam 10 horas. Com mais 10 minutos, de 7h50 até as 8, seriam 10 horas e 10 minutos. Com mais 2 minutos que ele saiu um pouquinho depois das 18, bateu o cartão de ponto, seriam 10 horas e 12 minutos. Ele tirou 2 horas para almoço e, efetivamente, ele trabalhou 8 horas e 12 minutos. O que a súmula está dizendo? A súmula está dizendo, se ultrapassado esse limite, ou seja, não exceder 5 na entrada e na saída, observado o limite de 10. Se ultrapassado esse limite, ultrapassou o limite de 10 minutos? Ultrapassou, 12 minutos. Se ultrapassado, será considerada como hora extra a totalidade do tempo que exceder a jornada normal. Então, portanto, eu não vou descontar os 10 minutos e só considerar 2 minutos extraordinários. Eu vou considerar os 12 minutos como horas extras. Ficou claro isso? Professor, mas a empresa também pode descontar como banco de horas. Pode ou não? Pode, mas eu vou falar de banco de horas de acordo com compensação depois. Ah, tá bom, obrigada. Pessoal, vamos só, deixa eu tomar uma água ali. São 10h34. A gente volta em 10h38, pode ser? Beleza, professor. Tá ok.
Pessoal, retomando aqui, alguém pergunta, professor, duas perguntas. Primeira, no caso de horas extras, o funcionário é obrigado a fazer e pode ultrapassar 2 horas por dia em questão do atraso de 5 minutos, em dia e 30 no mês, isso gera de desconto? Bom, ó, eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou dar um exemplo aqui primeiro, e depois eu tento responder as perguntas, só para a gente meio que encerrando e eu finalizar essa partezinha aqui. Bom, eu não entendi muito bem a pergunta, mas eu vou tentar responder ali. Dentro disso que eu falei para vocês, e essa variação do minuto, espero que vocês tenham entendido, é preciso que a gente saiba o que eu posso postular em juízo, né? Qual é o direito do trabalhador? Porque quando a gente olha o inciso 13, ele fala que o trabalhador tem direito à 8ª hora diária e 44ª semanal. Então, aqui, ó. Então, aqui. Então, olha só. Quando eu tenho lá o inciso 13, ele fala assim: duração do trabalho não superior a 8 horas diárias e 44ª semanal. É uma adjunta adverbial aqui. E não é alternativo, né? Não é ou 44ª hora semanal. É e 40ª aula semanal. Tá? Então, olha só. Imaginemos que eu entro às 8 horas, eu saio às 18 e tenho 1 hora de intervalo. 1 hora de intervalo. Só que o meu trabalho ele é de segunda a sexta-feira. Meu contrato de trabalho diz que é de segunda a sexta-feira. Se eu perguntar para alguém, eu perguntaria o seguinte. Tá? Bom, eu tenho horas extras aqui a receber? Ou qual a quantidade de horas que eu estou trabalhando nessa escala, nessa jornada de trabalho? Eu estou trabalhando 10, menos 1 de intervalo, eu estou trabalhando 9 horas por dia. Só que eu trabalho de segunda a sexta-feira. Então, eu trabalho segunda, terça, quarta, quinta e sexta, 5 dias na semana. Eu trabalho 45 dias no total de horas por semana. Então, aqui, olha, a resposta seria, se alguém me perguntar, professor, essa pessoa tem horas extras? Bom, tem. Por que ela tem? Porque ela trabalha aqui, ó, além da 8ª hora, ela trabalha 9 horas por dia, além da 8ª hora. E ela trabalha também além da 44ª hora. Além da 44ª hora na semana, é 1 hora também. Tá? É 1 hora também, que é igual a 1 hora, neste caso aqui. A pergunta que se faz é o seguinte, e o questionamento que se faz é o seguinte: se o inciso 13 da Constituição Federal usa o adjunto adverbial e, né, junta o adjunto adverbial e,
Então, eu posso efetivamente afirmar que essa pessoa tem direito a 1 hora extra por dia, porque ultrapassou a 8ª hora, ela trabalha 9 horas por dia, 1 hora extra por dia, mais 1 hora extra ao final da semana, porque ultrapassou o limite de 44. Além da 44ª semanal. No frigir dos ovos, se ela trabalha de segunda a sexta, ela tem 5 horas extras, sendo uma da segunda, uma da terça, uma da quarta, uma da quinta e uma da sexta, né? Uma por dia da semana, são 5 horas, uma por dia da semana, uma por dia, mais aquela uma que ultrapassou as 44. Então, portanto, ela tem 6 horas extras naquela semana. Ainda que alguém possa falar, professor, mas essa hora que ultrapassa 44, ela já está imbuída na hora do dia aqui, de segunda a sexta-feira. Tudo bem, mas não me interessa isso. O legislador utilizou a expressão além da 8ª hora e da 44. E eu tenho que somar as horas, não tem outro jeito, não tem outra forma. Vocês entenderam isso? Você faz o cálculo total, né? Vamos supor, Exato. que tá 8 horas, aí você coloca 1 hora a mais, no caso 9. E aí você vai Exatamente. dos 44 semanal, aí dá aquilo que foi a mais, né? Somando depois. Exatamente. Entendeu? Entendi. Um outro exemplo que eu poderia dar é o seguinte, ó. Pessoa trabalha 8 horas e 30 minutos por dia. Já descontando o intervalo para almoço. Só que ela trabalha de segunda a sábado. Ela tem horas extras? Ela tem 30 minutos na segunda, 30 minutos na terça, 30 minutos na quarta, 30 minutos na quinta, 30 minutos na sexta e 30 minutos no sábado. Não, minto. 30 minutos na segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Só que assim, olha, ela trabalha 8 horas e 30 minutos. Se eu multiplicar isso por 5, viu? 5 vezes 5 dias, que eu estou considerando de segunda a sexta de início aqui, ó. Eu tenho aqui de quantidade de horas na semana 42 horas e 30 minutos. Só que no sábado ela trabalha mais 8 horas e 30 minutos. Mais 42 horas e 30 minutos. Essa pessoa tem um total de 51 horas extras. O que eu posso afirmar aqui? Que é devido a ela, além da 8ª hora diária e da 40ª semanal. Além da 8ª hora diária, são meia hora por dia. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho 1 hora aqui, 1 hora aqui e 1 hora aqui. Eu tenho 2 horas e meia, além da 8ª diária. Além da 44ª semanal, eu tenho 51 horas menos 44 horas. Então, eu vou ter 7 horas extras além da 40ª semanal. O total, eu tenho 9 horas e 30 minutos, porque são as 2 horas somadas de horas extras na semana. Certo, pessoal?
Sim. Então tá. Aí tem um monte de pergunta aqui. Vou tentar verificar. Vamos lá. Eu não sei como aumenta aqui o chat. Professor, no caso, primeiro, no caso de horas extras, o funcionário é obrigado a fazer, geralmente, no contrato de trabalho tem escrito lá, se for exigidas horas suplementares, poderão ser exigidas horas suplementares. Isso é um acordo de prorrogação de horas. Então, se tem no contrato de trabalho, você é obrigado a fazer sim. Pode ser 2 horas por dia? Essa questão a gente vai ver na próxima aula. A quantidade de horas que pode exceder. A não ser que vocês queiram que eu termine agora, porque aí eu termino também, vai até às 11h10, a gente já manda bronca aqui. E em questão do atraso de 5 minutos em dia e 30 no mês, isso gera desconto? Não, a legislação está dizendo que se for 5 minutos por dia, não gera desconto, limitado ao máximo de 10. Né? Em tese, é que a pergunta do aluno é que se somar 5 num dia, 5 no outro, 5 no outro, eu acho que não poderia descontar. Mas provavelmente você vai começar a tomar uma advertência aí por desídia, né? Demissão por justa causa por desídia, porque você está atrasando muito. Tomar cuidado com isso. Aí pergunta, professor... Professor, se eu trabalho uma jornada de 8 horas e 48 minutos por semana para compensar o sábado não trabalhado devido à pandemia, se o empregado solicita que o empregado venha sábado, mesmo fazendo compensação semanal, o empregador deve pagar hora extra no sábado trabalhado? Esta questão do acordo de compensação, banco de horas, eu vou responder na próxima aula. Tá? Aí você refaz a pergunta para mim. Professor, em uma empresa X, mas se você tem acordo de compensação e ele está determinando que você vá ao sábado, eu entendo que o sábado é hora extra, sim, tem que ser pago. Professor, em uma empresa X, o funcionário é obrigado a bater o ponto depois que troca de uniforme. O uniforme é o que a empresa é a empresa que lava. Este tempo que o funcionário fica na fila da lavanderia esperando até trocar e bater o ponto, como fica? Então, mas pelo que eu entendi aqui, o funcionário é obrigado a bater o ponto depois que troca de uniforme. Então, se você ficou na fila antes de trocar de uniforme e bateu o ponto depois, o tempo já está na sua quantidade de horas trabalhadas. Eu não entendi. A não ser, teria problema se você batesse o ponto e ficasse na fila para esperar trocar de uniforme. Aí seria tempo à disposição. Mas se você está, antes de bater o ponto na fila, você ficou 10 minutos na fila. Aqueles 10 minutos, na hora que você bateu o ponto, foi considerado no relógio. Então, portanto, está computado na sua jornada. Agora, se você bateu o ponto e ficou na fila para trocar de uniforme, aí poderia realmente ser tempo à disposição, sim. Né? Passados os 10 minutos ali, os 5 minutos e 10 minutos. Algum questionamento a mais, pessoal? Professor, no caso, a hora extra não é só a hora em si, né? Pode ser minutos também, né? Do seu trabalho. Vamos supor que passe por... Tipo assim, o cara trabalha 8 horas por dia, mas daí ele fez um extra de mais 10 minutos, 15 minutos. Aí já soma também, né? Não é só a hora, né? A gente faz a hora porque a expressão é horas A extras. hora, a hora. Sim, sim. Eu tô, modo de dizer. Mas os minutos se consideram, né? Quero também, sim, sim, claro. Tanto que naquele exemplo que eu disse que era 8 horas e 12 minutos, a gente tem que descobrir quanto vale um minuto aí, né? Mas os 12 minutos ele vai ganhar. Aí eu preciso saber que uma hora tem 60 minutos, aí fazer toda aquela conta matemática. Por minuto, né? O quanto que vale a mais, né? Oi? Por minuto, né? O valor, né? Que vale a mais. Não, porque aqui, ó, por exemplo, no meu exemplo aqui, ó, se eu descobrir lá, né, vamos dizer, ó, naquele exemplo que eu dei, se a hora extra
é de 1 hora, e 1 hora é igual a 60 minutos, eu tenho assim, eu descobri naquele exemplo dos R$ 2.000, que deu R$ 9,09 mais 50%, deu 13,64, vai, de horas extras. 13,64 é para 1 hora. Regrinha de 3, ó, para 1 hora, para 60 minutos. Eu quero saber quanto é X, quanto é o valor do minuto. É a regrinha de 3, ó. Aí eu multiplico, eu divido 13,64 por 60, vai dar 0, aí você faz um cálculo, aí é matemático, ó, 0,23 o minuto. Vezes 12 minutos que o cara trabalhou lá naquele outro exemplo de 8 horas e 12 minutos. Aí você tem aqui, ó, R$ 2,73 minutos, 73 centavos. Aí é só você transformar a hora em minutos ali e chegar no valor do minuto, através de regrinha de 3. Entendi. Você faz uma conversão e vê quanto que é o valor, né? Depois Beleza. você achou o valor da hora cheia com um adicional de horas extras. Entendi, professor. Obrigado. Então tá ok. Professor, Pois não. esses 220 que o senhor dividiu é regra? É regra. Ou é só... Ah, tá bom. Eu Só achei que que é o era só para seguinte. quem trabalhava 8 horas. Não, desculpa, mas deixa eu só fazer a pergunta pertinente. É regra para quem trabalha 8 horas e 44 semanal. Ah, entendi. Não é, por exemplo, o divisor de quem trabalha 6 horas e 136 horas na semana, que pode ser uma jornada. Eu acho que é 144, se eu não me engano. É 180 horas. 180. Tá ótimo. Aí é outro divisor. Ah, sim, obrigada. 8 horas e 44 para quem trabalha, 220 é para quem trabalha 8 horas e 44. Quem trabalha 5 horas e 30 horas na semana, o divisor é outro. Vai dar 150 horas, salvo engano. Quer ver? Eu posso até ensinar vocês a fazerem esse cálculo de divisor aí, mas é meio confuso. Professor, Oi, é 150 horas. e no caso do horista? O horista não muda nada. A única questão que muda, e eu vou chegar lá, é que você recebe um salário hora, e aí você só aplica para pagar o adicional, você já sabe o salário hora, então você não precisa dividir por nada. O empregador te contratou na modalidade de salário hora. Seu salário é R$ 20 por hora trabalhada. Só que ele te contrata por uma jornada de 8 horas diárias e 44 semanais. Então, portanto, se você trabalhar 1 hora a mais, você tem que ganhar mais 20 contos, certo? Certo? Certo. Certo. Aí você ganha mais R$ 20 porque você trabalhou 1 hora a mais. Só que o legislador falou que essa hora é mais cara, em no mínimo 50%, que é o tal do adicional de horas extras. Então, a sua hora vai ser quanto? A hora extra? R$ 30. Só que o horista facilita, você não precisa dividir por nada aqui, porque você já tem o valor da hora. Entendi. Entendeu? Entendi. Obrigada. Agora, uma questão importante aqui, olha. Adicional de horas extras, adicional noturno, adicional de periculosidade, adicional de insalubridade, tem natureza salarial? Tem. Então, todos os adicionais, se o pagamento for habitual de horas extras, devem compor a remuneração para todos os efeitos legais. E quando eu falo para todos os efeitos legais, como eu reiteradamente já falei nessa turma, é para quê? Para compor o cálculo de 13º, férias, fundo de garantia, aviso prévio, né? Então, se uma pessoa ganha 2.000 mais ou menos por mês e, em média, ganha R$ 500 de horas extras por mês, as férias dela vão ter que ser calculadas com base em qual salário? 2.500. 13º, 2.500. Mas tem que ser um pagamento habitual dessas horas extras.
porque tem natureza salarial. Todos os adicionais legais e inconvencionais têm natureza salarial. Professor, Oi? no caso, a insalubridade tem um valor mínimo para ser pago ou ele é definido numa convenção? A insalubridade, ela varia de 10, 20 ou 40%, a depender do grau de insalubridade. Ah, entendi. Se é grau mínimo é 10, se é grau médio é 20 ou se é grau máximo é 40%. E aí depende de perícia. Aí depende de avaliar as NRs. A gente pode falar de insalubridade, se der tempo ainda, e de periculosidade. Beleza. Obrigado, professor. Beleza, pessoal? Então, olha, nosso questionamento da semana que vem, nossa avaliação, vai ser tudo que a gente falou sobre remuneração, mais a aula de hoje. Alguma coisinha de jornada, pelo menos uma questão. São 5 questões múltipla escolha. Aí, como eu falei para o Pedro, começa às 9h30 e vou deixar aberto para vocês no EVA até o meio-dia. Certo? Certo, ok. Certo, Tá professor. certo. Então tá bom. Obrigado. Fique com Deus, um bom final de semana. Tchau, professor. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigada, Abraço. professor. Abraço, professor. Obrigado. Obrigada, professor. Tchau, Ana. tchau.